Bom dia, imagino que eu já devo ter sido apresentada. Meu nome é Karine, sou docente da Universidade Federal de Berlândia e eu trabalho desde a pós-graduação com infecções hospitalares, então a minha principal linha de pesquisa. E antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema proposto, eu queria agradecer a Inês e a Cristiane pela oportunidade de falar para vocês. Espero que seja proveitoso para todos, né, o que vai ser abordado aqui nesse tema. Bom, a proposta era falar sobre a visão geral da biossegurança e da bioproteção, então a gente não vai ter muitas condições para aprofundar muito nos temas. Então eu propus aqui como um objetivo, né, que a gente vá contextualizar a biossegurança e a bioproteção enquanto áreas do conhecimento e os principais conceitos que estão envolvidos com a biossegurança e com a bioproteção. Eu acho que é importante a gente destacar, né, que tanto a biossegurança quanto a bioproteção, elas são ciências e conceitos intimamente relacionados, mas são completamente distintos nos seus objetivos, né? Estão relacionados em vários aspectos, né? Mas a gente tem que conhecer muito bem essa distinção, né? Para a gente não errar com relação às medidas, né? E, e não incorrer aí em um perigo maior, né? Relacionado principalmente aos agentes biológicos, ao risco biológico, que é o que a gente vai tratar aqui especificamente, né. Bom, então essa diferenciação a gente vai fazer durante esse momento aqui, nesse primeiro momento, né. São ciências multidisciplinares, então elas estão relacionadas com várias outras áreas do conhecimento, e são ciências também muito dinâmicas, né. Porque a gente está sempre tratando de agentes biológicos, novos ou eh, estão, eh, que são epidemiologicamente importantes num determinado momento da história, né. Micro-organismos que muitas vezes não são reemergentes ou que são emergentes num determinado momento, né. Então, isso é parte do dinamismo da biossegurança e da bioproteção, né. E outro aspecto que dá também esse dinamismo são as novas tecnologias. Por exemplo, novos produtos químicos, né, novas tecnologias de manipulação de material genético, ah, novos equipamentos, né, então tudo isso traz esse dinamismo aí para a biossegurança e bioproteção. Então eu queria começar com as definições. Eu vou seguir uma linha de raciocínio, não a linha convencional de definir o que é biossegurança, bioproteção, mas assim, uma linha de raciocínio que talvez para mim faz mais sentido. Bom, então o primeiro conceito é o próprio conceito de biossegurança, né. Biossegurança ela costuma ser algo muito simplista, né, eu observo que nos laboratórios quando a gente chega, muitas vezes já tem lá as normas de biossegurança muito bem definidas, né, essas são as normas de biossegurança, estão pregadas na parede inclusive, né. E isso é uma forma simplista de apresentar a biossegurança, né. A biossegurança, ela ela é um pouco mais profunda do que as normas de biossegurança, ela não se atém às normas de biossegurança, né. As normas fazem parte, né, mas, não são a biossegurança em si, né. Então a biossegurança ela pode ser definida como um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos que possam comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. E envolve práticas e medidas de controle destinadas à redução do risco de exposição ou liberação não intencional de materiais biológicos,
E aqui a gente destaca, né, elas protegem as pessoas e o ambiente do agente biológico. Então, esse aspecto, ele é um aspecto muito importante, ele distingue a biossegurança da bioproteção, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa liberação ou o contato não intencional foi acidental, né? E aí, quais são as medidas? As medidas são voltadas para a proteção das pessoas e do meio ambiente contra os agentes biológicos. Outro conceito é o próprio conceito de agente biológico, que é um micro-organismo que pode ocorrer naturalmente, pode ser natural daquele ambiente, ou ele pode ter sido geneticamente modificado pelas técnicas de manipulação genética, que são várias, né? Esse micro-organismo, ele precisa ser capaz de replicar, de transferir material genético, de provocar infecção, de provocar toxicidade, alergia, ou qualquer outro efeito adverso no homem, nos animais e nas plantas. Então, está aí o conceito de agente biológico, é um micro-organismo, né? O micro-organismo, ele pode ser carregado. Olha, muitas vezes ele não tem essa capacidade de alcançar um hospedeiro, seja o homem, o animal ou uma planta, por si só, ele não vai ter essa capacidade. São poucos os micro-organismos que têm essa capacidade, né, de alcançar. Eles precisam ser carregados, eles vão ser carregados pelos materiais biológicos. Então, o material biológico, ele é composto por agente biológico ou contém o agente biológico, de forma a carregar o agente biológico, né? Então, estão aí os exemplos, são alguns exemplos, naturalmente, estão lá na ISO, estão nessa referência, ISO 35001, sangue, secreções, fluidos corporais, toxinas de animais e plantas, vetores como artrópodes, carregam, né, o material biológico. Então, quando no laboratório trabalhando com sangue, né, de repente eu quebro um frasco sobre uma bancada ou dentro de um equipamento, o problema não é exatamente o sangue ou a secreção ou o fluido corporal, o problema é o micro-organismo que está sendo carreado por aquele material biológico, né? Então, o material biológico, ele é um mecanismo de carreamento, ele é um carreador para os agentes biológicos. Bom, então, quando a gente fala de risco biológico, né, que é o risco associado aos agentes biológicos, a gente vai sempre associar com o agente biológico e com a via de transmissão, né? Então, isso define um risco biológico, né? A exposição, existem vários mecanismos de exposição a um agente ou ao material biológico. A primeira forma de exposição seria essa liberação acidental, que está lá no conceito de material biológico, né? Desculpa, no conceito de biossegurança. Então, a exposição, ela pode acontecer por uma liberação acidental. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No laboratório, antes da gente descartar nosso material contaminado por micro-organismos, a gente faz a inativação desse material, né? Então, a gente esteriliza em autoclave. Isso mata os micro-organismos e aí tudo que é derivado daquele processo está pronto para ser descartado como se fosse algo inerte, né? Como se fosse um lixo comum, um resíduo comum, né? Então, por exemplo, se eu deixo de fazer a esterilização ou inativação de um material e libero como um resíduo comum, isso é uma liberação acidental, né? Isso pode ser uma liberação acidental, né? Confundi o material ali na geladeira, achei que o material já tinha sido esterilizado e descartei. É uma liberação acidental, né? Outra forma que a gente tem de exposição a agentes ou material biológico é a perda, o desvio de um material, né? O material vai ser transportado e, de repente, ele é desviado da rota, né? Ele é perdido por algum motivo, né? A outra seria o roubo do material. Alguém entra no laboratório, vai lá né, micro-organismos podem ser conservados em baixas temperaturas. Então, a gente tem lá várias amostras microbianas congeladas.
né? E isso pode, ou mesmo o material durante o transporte também pode ser roubado, ele pode não ser perdido, ser roubado, né? De forma mal intencionada, né? A outra seria o acesso não autorizado, pessoas que não estão autorizadas a acessar um ambiente onde existe um risco biológico e entram em contato com aquele material, né, tirando aquele material do seu ambiente, né, no ambiente onde ele deveria estar, onde ele está protegido, onde ele está contido. E a última forma de exposição a agentes ou a materiais biológicos seria a liberação não intencional, não autorizada. Aí a gente já vê a maldade, né? No roubo, no acesso não autorizado, na liberação intencional não autorizada, a gente já vê ali a maldade, né? Uma liberação intencional não autorizada. Então, o que que ela difere de uma liberação acidental, né? Eu vou lá, me deu o exemplo aqui do meu material biológico, do meu meio de cultura, contaminado com micro-organismos, eu sempre inativo antes da liberação, antes de descartar como resíduo. Se alguém entra lá no meu laboratório, pega lá um material contaminado e descarta propositalmente como um material, como um resíduo comum, né? Ele está fazendo uma liberação intencional, não autorizada. Então, esses três últimos mecanismos de exposição a agentes ou material biológico estão relacionados ao nosso segundo conceito importante aqui, que é o conceito de bioproteção, tá? Então, a bioproteção são as práticas e mecanismos de controle para redução de perda, roubo, mau uso ou liberação intencional não autorizada. Então, aqui, eu não estou protegendo o indivíduo do micro-organismo, mas eu estou protegendo o micro-organismo de indivíduos mal intencionados. E isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente observa a biossegurança ser tratada como bioproteção, inclusive por uma questão de tradução da língua, tradução do inglês, né? No inglês, biossegurança, biosafety. No inglês, bioproteção, biosecurity, né? Então, isso provoca uma confusão, né? Biosecurity é biossegurança. Não, biosecurity é bioproteção. Quando eu estou falando de bioproteção, eu estou falando de proteção de agentes e materiais biológicos contra o uso mal intencional, né? Então, contra a má intenção das pessoas, o uso indevido, né? Então, quando eu estou falando de roubo, de acesso não autorizado a áreas, de liberação intencional não autorizada, estou falando de bioproteção. E aí, tem tudo a ver com, né, com a cyberbioproteção, né? Que é a, impedir que agentes cibernéticos tenham facilidade de corromper dados, de permitir um acesso não autorizado, de promover uma liberação intencional não autorizada, né? Evitando dessa forma que esses materiais estejam suscetíveis a serem capturados por pessoas mal intencionadas. Então, está totalmente relacionado, né, a bioproteção com esse risco cibernético, né, que a gente é um novo risco que a gente tem hoje aí, dentre os riscos que a gente tem em ambiente laboratorial. Bom, mas falando um pouquinho, né, da biossegurança, que que é um dos objetivos, né, dessa visão geral, né? Para a biossegurança, a gente conta aí com 2 princípios, né? É aquilo que eu comecei falando lá no começo, né? A biossegurança a gente não faz colocando as normas pregadas na parede, né? Ela precisa obedecer a esses princípios para que ela seja efetiva, para que a gente encontre realmente os meios para a proteção dos indivíduos, do meio ambiente, dos animais, das plantas, né? Contra o contato é, não intencional com esses agentes biológicos, né? Então, o primeiro princípio da biossegurança é a avaliação de risco, né? Eu vou definir a avaliação de risco já já. E o
segundo princípio é o princípio de contenção, né, que é o mecanismo que são os mecanismos que nós temos de, manter esses micro-organismos distantes da comunidade, né, distantes, do meio ambiente, né, então, são os mecanismos, o próprio nome, né, diz, é um mecanismo para conter esses micro-organismos num ambiente que seja adequado à manipulação e à reserva, né, desses micro-organismos. E é importante a gente entender que existem diferentes tipos de, instalações, né, biomédicas. Então, quando eu falo em unidades, né, em instituições biomédicas, essas instituições biomédicas, elas são compostas por unidades laboratoriais, vários tipos de unidades laboratoriais, por diversos tipos de unidades hospitalares, por biotérios. Os biotérios, eles acabam entrando com uma unidade laboratorial, mas com a particularidade lá, nós temos áreas para criação e para experimentação animal. Então, a gente tem ali alguns riscos que são inerentes ao biotério, inerentes também aos animais que são mantidos naquela área, né, de biotério. Mas quando eu falo que nós temos, assim, diferentes unidades laboratoriais, diferentes unidades hospitalares, eu quero dizer com isso, né, que nós temos diferentes tipos de laboratórios e classes de laboratórios, muitas vezes em uma mesma instituição, né. Então, por exemplo, temos laboratórios de diagnóstico, temos laboratórios de pesquisa. Dentro dos laboratórios de pesquisa, temos diferentes tipos de micro-organismos que são manipulados nesses laboratórios. Alguns, possuem um risco mais elevado do que outros, né. Então, essas unidades laboratoriais, elas vão se distinguindo, né, umas das outras, também com relação ao risco, né. Das unidades hospitalares, basicamente, nós temos os hospitais médicos, os hospitais veterinários e os hospitais odontológicos, né. E os biotérios, para cada espécie animal, né, nós temos também tipos diferentes de biotérios, alguns têm mais de uma espécie animal dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo espaço, né, mas todas essas unidades são unidades onde está presente o risco biológico, né, e esse risco biológico está justamente associado à presença dos agentes biológicos, né, que podem ser isolados a partir dos materiais biológicos. E há alguns anos atrás, a gente tinha uma preocupação, grande com as infecções, transmitidas ou adquiridas em ambiente hospitalar, né, e recentemente eu tenho observado que, a preocupação com as infecções adquiridas em ambiente laboratorial tem aumentado, até por uma questão de, notificação, né, de reconhecimento dos laboratórios como fonte potencial de infecções, né. Então eu tenho observado que, nos últimos anos a gente tem visto mais essas notificações, né, do que se via antes, né. Antes a gente via mais, a preocupação mesmo com as infecções adquiridas em ambientes hospitalares. E esse slide ele é interessante, né, faltou, e até peço desculpas, faltou a fonte, né, ele é de um artigo, mas ele mostra aí a cadeia, né, de transmissão, a rota de transmissão de infecções, né. Então a gente tem aqui a cultura de micro-organismos, ou mesmo o estoque que é usado para armazenar, né, para preservar o micro-organismo. Temos os itens não esterilizados, temos o resíduo, decorrente da atividade laboratorial mal acondicionado, né, temos ali os animais que são testados, né, e tudo isso são fontes potenciais para a transmissão de infecções
em ambiente laboratorial. E do mesmo jeito que a gente tem para o ambiente laboratorial, nós temos fontes potenciais de transmissão para ambiente hospitalar também, né? Então, dentro de uma instituição biomédica, a gente tem ali muitas fontes para transmissão de infecções adquiridas, dependendo do ambiente onde nós estamos. Então, no laboratório nós temos algumas, no ambiente hospitalar nós temos outras, variou o tipo de laboratório, nós temos diferentes classificações para essas fontes também, né? Variou o tipo de hospital, da mesma forma, nós temos diferentes classificações aí para essas fontes. Então, o importante é a gente ter mecanismos, né, que são aí os mecanismos que a biossegurança nos oferece para romper com essa cadeia de transmissão, né? Por quê? Eu vou romper justamente aqui, ó, na suscetibilidade do trabalhador, na porta de entrada ou de contaminação, no mecanismo de transmissão e no mecanismo de disseminação da infecção, né? Então, são esses os pontos onde a gente vai atuar com as medidas de biossegurança, né? Mas, para eu instituir essas medidas, eu preciso ter um estudo, né? Esse estudo é que vai me dar essas medidas, né? Essas medidas, elas não são adotadas de forma aleatória, né? E daí é que nós temos um mecanismo, né, um dos princípios da biossegurança, a avaliação de risco, né? Então, a gente não adota medidas sem uma avaliação de risco. A avaliação de risco, ela é fundamental, né? Ela é básica, né? Então, ele é um processo que permite a seleção apropriada das práticas microbiológicas, dos equipamentos de segurança e da infraestrutura das instalações que podem auxiliar na prevenção das infecções associadas a laboratórios, da mesma forma para os hospitais, né? Então, eu vou avaliar o risco de forma quantitativa, né? Por meio de uma avaliação de risco, por meio desse processo, a gente faz uma avaliação qualitativa, uma avaliação quantitativa. E isso vai nos permitir escolher quais são as medidas que devem ser instituídas para garantir a segurança, para garantir que aquele agente biológico não alcance nem o trabalhador, nem a equipe de trabalho, né? Nem o entorno, né? A comunidade, quem está fora daquele ambiente, e nem a comunidade, né? Então, a gente observa muitas vezes, né? Instituições de saúde fazendo planejamentos, né? Os planejamentos que são feitos sem uma avaliação de risco prévia, né? Sem dúvida nenhuma, o planejamento, a intenção é sempre boa, né? A intenção é sempre boa, a gente tem que começar por aí. Mas, sem dúvida nenhuma, sem um planejamento, sem uma avaliação de risco, aquele planejamento ele é míope. Muitas vezes você gasta muito dinheiro para uma coisa que não tem necessidade, né? Para um risco que não existe, né? Que não condiz com o risco real. E muitas vezes você deixa de atender o risco real, né? Porque você não priorizou a avaliação de risco. Isso nas universidades públicas a gente consegue ver de uma forma bem clara, né? E é bem triste da gente observar que muitas vezes a gente não consegue destinar, né, nem a energia, nem o conhecimento e nem o dinheiro necessário para estabelecer, após uma avaliação de risco, né, as instalações que são condizentes com a manipulação de um determinado micro-organismo, né? Então, a gente acaba perdendo aí na biossegurança. Muitas vezes também a gente observa que as pessoas sem nenhum critério, né, insistem em manipular agentes que são de alto risco em ambientes que não são adequados, né, sem contar para isso, contar com uma avaliação de risco, né, para realizar esse tipo de prática, né. O outro pilar, né, outro princípio relacionado aí à biossegurança é a contenção, que são as práticas microbiológicas, os equipamentos de segurança, as instalações
que protegem os trabalhadores do laboratório, o meio ambiente, a comunidade da exposição a agentes infecciosos que são manipulados e armazenados no laboratório. Quer dizer, eu, dentro de um laboratório, armazeno meu material e ele precisa ficar contido lá. Quais são as medidas que são adotadas para essa contenção? São várias as medidas, né? E eles compõem essas práticas. Então, dependendo do micro-organismo, o nível de contenção requerido, ele é muito mais elevado do que outros, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma classificação em níveis de biossegurança, né? Porque requer, após uma avaliação de risco, né? Se reconhece que se requer as medidas de contenção, elas são também elevadas, né? Porque o micro-organismo normalmente são agentes infecciosos que são altamente perigosos, né? Então, a gente trabalha em níveis de contenção mais elevados, né? Então, a gente tem nível 1, que são laboratórios básicos, né, que não requerem, além das boas práticas e de ambiente adequado à higiene das mãos, muitos mecanismos de contenção, ambientes de nível 2, né, laboratórios de nível 2 de biossegurança, trabalham com micro-organismos que têm aí uma patogenicidade moderada, mas para os quais a gente tem prevenção, nós temos tratamento, e os demais, né, os micro-organismos nível 3 e nível 4, que são realmente micro-organismos que requerem uma contenção de nível mais elevado, né, e que, de fato, precisam permanecer contidos num determinado ambiente, né, então não podem sofrer nenhum tipo de liberação acidental e nem mal intencionada, tá? Não que os outros possam, né? E aí a gente pode classificar a contenção, né, em primária e secundária, né? Contenção primária, ela diz respeito à equipe de trabalho, né? Então, são os mecanismos adotados para a proteção da equipe de trabalho. A contenção secundária protege o meio ambiente e a comunidade no entorno daquele laboratório ou de um hospital, né? Então, o que a gente chama de contenção primária? As boas práticas laboratoriais, as boas práticas hospitalares, como, por exemplo, higiene das mãos, né? Os equipamentos de segurança, como, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, né, as cabines de segurança biológica, as vacinas também entram aí na contenção primária, né? E a contenção secundária, que visa a proteção. O slide está errado, gente, ó, proteção da equipe laboratorial, não. Ela visa a proteção do entorno, da comunidade e do meio ambiente, tá? Então, aqui, as boas práticas e os projetos e as instalações. Então, o próprio projeto, né, estrutural do ambiente do laboratório entra com o mecanismo de contenção secundária, quer dizer, é uma barreira física que se estabelece para a comunidade e para o meio ambiente. Bom, para a gente finalizar, né, as conclusões aqui, né, primeiro eu queria destacar a relevância dos conceitos, né, essa dificuldade que existe de nós separarmos a biossegurança da bioproteção, a gente observa isso em todos os locais, né, a maioria das pessoas que trabalham em laboratório não tem uma ideia clara do que é a bioproteção, né, como um mecanismo utilizado para contato ou liberação mal intencional de agentes biológicos e de materiais biológicos, né? Quer dizer, eu estou protegendo a minha amostra, o meu agente biológico, de uma ação ou de uma atividade mal intencionada. E isso é muito importante, como todos os outros conceitos que a gente tem aí na área, né, relacionado a essas ciências, né? A segunda conclusão se relaciona aí com a importância da avaliação de risco, né? A gente não tem como fazer biossegurança e bioproteção sem conhecer um pouco da avaliação de risco, saber um pouco como faz a avaliação de risco, né? A gente vê outras áreas, como por exemplo, engenharia de segurança do trabalho, fazer a avaliação de risco, essa avaliação de risco nem sempre
atende totalmente à nossa necessidade, né, não é que não tenha um valor, mas ela não atende totalmente à nossa necessidade, justamente porque os conhecimentos são diversos, né, e as necessidades também são diversas. Então, a avaliação de risco, ela é muito importante para garantir, né, a biossegurança e a bioproteção, mas ela precisa ser feita com uma visão ampla, né, e daí o valor da experiência, o valor de trabalhar muito tempo, com esses ambientes onde o risco biológico, né, ele é uma constante, né. Então eu queria deixar aí para vocês, né, essas conclusões, para vocês, pensarem e, para que eu espero que tenha contribuído aí no contexto do seminário, né, porque realmente são termos e conceitos que fazem muita diferença quando a gente vai trabalhar, inclusive aí com o risco cibernético, né, que é o objetivo do seminário de vocês. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, estou deixando aí para vocês o meu e-mail, qualquer dúvida e qualquer necessidade, fiquem à vontade para entrar em contato. Cristiane, Inês, um beijo, obrigada.